Apesar deste sol maravilhoso, a minha mais sincera boa noite a todos vocês, a todos os amigos, a todas as amigas internautas que neste momento estão conectando com essa pregação virtual. Meu nome é Ricardo e sou trabalhador do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. Pertencemos à Regional ABC da Aliança Espírita Evangélica. É um prazer sempre imenso falar sobre o Evangelho de Jesus na interpretação da doutrina espírita, esclarecendo na noite de hoje sobre o capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber, itens 1 e 2, que trata sobre o dom da cura, bem como o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, capítulo 4, itens 4 e 5, que fala sobre as reuniões espíritas. Passagens que nos possibilitarão falar um pouquinho dentro do nosso tempo bastante curto a respeito do tema central dessa noite, que é o passe e o evangelho diário para a cura. E esse tema faz parte de quase todos os assuntos que abordam a casa espírita, no socorro, no atendimento às pessoas que nos procuram. Mas antes de propriamente iniciarmos nosso estudo desta noite, convido a todos a fecharem os olhos e elevar os pensamentos e sentimentos através da prece inicial que será agora realizada. Vamos fechando os olhos, respirando fundo e vamos deixando aqui no plano material nossas preocupações, nossos problemas e vamos nos conectando ao plano espiritual suavemente. Lá encontramos ao nosso querido mentor que vem nos abraçar carinhosamente e com ele vamos até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe protetora, acolhedora, e com ela encontramos os anjos celestiais e com eles vamos até ao Mestre Jesus, agradecendo as palavras, os ensinamentos que nos deixou no Evangelho. Vamos pedindo para Ele proteção, discernimento para conseguir praticar com sabedoria os seus ensinamentos. E junto a Ele, vamos chegando até o Pai Maior, agradecendo a oportunidade da aula de hoje, agradecendo mais esse ensinamento, tendo gratidão por tudo que temos e somos até o momento, e esperançosos de que a cada dia podemos ser melhor. E junto a Ele, proferimos a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixei-eles cair em tentação, mas livra-os do mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos aos trabalhos desta casa de amor e de fé. Grande parte dos adeptos e simpatizantes do Espiritismo buscam a casa espírita, infelizmente, ainda pela dor. Não é verdade isso? Podendo ser de ordem física, espiritual, moral, social e tantos outros males que nos acometem em nossa passagem por este planeta. Eles servem de gatilho para que nós, criaturas ainda em processo evolutivo, busquemos os caminhos do Espiritismo, no qual a nossa fé é sustentada, é fundamentada sempre pela razão. Dessa forma, logo começamos a aprender com Kardec que a dor tem uma finalidade sempre útil para todos nós. A dor
é capaz de aprimorar as arestas ainda bastante presentes em nossos espíritos milenares e necessitados de ajustamentos junto às leis divinas. Fazendo uma rápida viagem ao passado da humanidade, recordamos que era prática regular, comum, oferendas a Deus para ter nossos desejos realizados, ter nossos sofrimentos amenizados. Éramos seres imersos na materialidade. Fazíamos barganha com Deus. Mas será que isso ficou lá no passado? Será que muitos de nós ainda não continuamos barganhando com o Pai Celestial? Infelizmente, continuamos pedindo a intercessão dos seus representantes na terra. Pedimos aos ditos santos, anjos ou a outras entidades para resolver os nossos problemas, sem muitas vezes buscarmos corrigir em nós as nossas próprias falhas, as nossas atitudes não tão consonantes com as leis divinas. Simplesmente aguardamos que sejamos privilegiados em detrimento do sofrimento do próximo, na mesma situação que nos encontramos. Nos mantemos parados, cruzamos os braços, aguardamos atônitos os ditos milagres acontecerem. Com espiritismos, entretanto, aprendemos que somos artífices do nosso futuro. Construímos a nossa caminhada tijolo por tijolo. E a cada tijolo de esforço e aprimoramento moral, os rumos de nossa vida vão se delineando. Aprendemos que as nossas dores são simplesmente obras de nossa desarmonia com as leis de Deus. E para obtermos a desejada cura, necessitamos nos harmonizar com essas leis, entender como funcionam os seus mecanismos e nos ajustarmos a eles. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos enviou esse ser de luz, que é Jesus. Ele viveu no meio de nós para nos ensinar como devemos nos conduzir, e não para criar uma religião que nos mantivesse atrelados a determinados dogmas, que nada nos modificaria interiormente. Muitos que frequentam a casa espírita esperam, desejam que milagres aconteçam, a tal ponto que substituem os santos pelos médiuns, fazendo peregrinações na busca dos médiuns curadores, ansiosos ante a possibilidade de que esse médium reproduza nele os feitos curadores de Jesus. Esquecem de que o simples fato do dito milagre acontecer não muda em nada quem somos. Continuamos os mesmos, com os mesmos desacertos, cometendo os mesmos erros. Quando falamos no princípio que possibilita a cura de um enfermo, na visão da doutrina espírita, temos a cura diretamente relacionada com o trabalho, com o esforço que desenvolvemos em busca de nossa evolução. No caso da casa espírita, temos a rigor a soma dos esforços do doente, como também do médium curador. Naturalmente, tendo como catalisador desses esforços a fé pura e sincera de cada envolvido. Isso nos faz lembrar quando Jesus curou os 10 leprosos narrados em Lucas, em seu capítulo 17, versículos de 11 a 19, onde Jesus, ao passar por uma aldeia que ficava entre a Samária e a Galiléia, foi abordado pelos 10 leprosos. Ele os curou como tão caridosamente o fazia sempre, que assim o era permitido pelo Pai Celestial, naturalmente. Porém, nessa passagem, Jesus queria mais uma vez nos ensinar uma importante lição. Como sempre o fazia, claro. Pediu então que eles, já curados de sua mazela, fossem se mostrar aos sacerdotes do templo para a constatação da cura. Daqueles 10 homens, apenas um voltou para agradecê-lo, e foi justamente o samaritano. Para quem não sabe, e melhor contextualizar o que Jesus queria nos ensinar através dessa passagem, samaritanos eram os indivíduos naturais da região da Samária,
bem próxima a Jerusalém. Na época de Jesus, muitos judeus mantinham grande ódio por eles, pois os consideravam estrangeiros impuros, pessoas de pouca importância dentro da sociedade hebreia. Enquanto, segundo Joséfo, historiador da época de Jesus, os galileus eram pessoas muito laboriosas, ousadas, corajosas, impulsivas e fáceis de irar-se, ardentes patriotas que suportavam a contragosto o jugo romano. Eram importantes. Pessoas com maior, realmente, importância quando comparados aos samaritanos dentro dessa sociedade. Então ficou evidente, ficou claro, que os 9 galileus voltaram para a sua rotina curados, mas obviamente não estavam prontos para essa cura. Apenas ao corpo havia sido restabelecida a saúde. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. A doença certamente voltaria em decorrência das condições favoráveis que aqueles 9 homens a ela ofereciam. Por causa disso, ao retornar o samaritano para agradecer, Jesus disse a ele o seguinte: levanta-te e vai, tua fé te curou. Ou seja, tua fidelidade ao bem, expressada pela gratidão, mostra que já está livre do perigo da doença. Quando buscamos o tratamento através dos passes da casa espírita, muitos de nós, como sempre nos afirmam os espíritos de luz que nos acompanham nos trabalhos da casa, somos caridosamente beneficiados com a cura. Todavia, ressalvam que ela somente ocorre quando estivermos no momento propício para que essa cura, tal qual o samaritano, venha a ocorrer. Que já tenhamos nos transformado de tal sorte que não necessitemos mais do sofrimento para nos aprimorar em determinado aspecto de nossa vida. E fica uma pergunta no ar: e quanto ao Evangelho, ele é capaz de nos curar? Aí, baseados no que conversamos até agora, podemos categoricamente afirmar com um sonoro sim. O Evangelho que nos legou Jesus cura, porque nos oferece todas as condições necessárias para a nossa reeducação moral, através do aprendizado das leis divinas, exemplificadas tão caridosamente por Jesus em sua breve passagem entre nós. Ele é capaz de nos alinhar com as leis divinas, que notadamente têm nos conduzido ao erro, que nos fazem sofrer. Quantas e quantas vezes ouvimos alguém dizer, ou mesmo nós dizemos, Jesus salva. Só que esquecemos o que realmente Ele faz por nós. Jesus salva-nos de nós mesmos, dos nossos erros, que nos conduzem no caminho do sofrimento. Isso se dá, como falamos agora há pouco, através do aprendizado das leis divinas, da educação moral que cultivamos. O Evangelho de Jesus é claramente educativo. Ele salva pela educação de nosso ser. E como essa cura acontece? Emmanuel, orientador espiritual do médium brasileiro Chico Xavier, nos ensina em sua obra Fonte Viva: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Ele nos ensina também nessa obra que os grandes males que são oriundos do coração, afirma-nos que a cura do corpo físico material não pode prescindir da cura do espírito, porque senão a doença irá retornar. Como Jesus nos alertou tão bem no caso dos 9 leprosos que eram da Galileia. O médium intercessor poderá ser utilizado para a cura do corpo físico, mas o doente precisará transformar-se moralmente para que a doença não retorne. Certamente não foi por mero acaso que Allan Kardec nos disse: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo grande esforço que ele faz para combater suas más inclinações. Quando aprendemos o que fazer, como fazer,
aí nós temos condições de fazê-lo. Assim acontece com o Evangelho, teoria ligada à prática. Jesus veio nos ensinar o caminho para a verdadeira felicidade. As dores, os sofrimentos, são todos de nossa autoria, sempre que infringimos as leis de Deus, seja nesta como em outra encarnação anterior. Jesus salva cada um de nós pelos ensinamentos contidos no Evangelho. O que adiantaria ele ter vindo à Terra, morrido na cruz com tanto sofrimento, se nós não fizermos o que ele nos ensinou? O Evangelho cura se seguirmos aquilo que ali está narrado, exemplificado. Sempre temos que ter em mente que a cura acontece quando há o devido merecimento. E esse merecimento, muitas vezes, passa pela oportunidade que Deus nos dá para não continuarmos imergidos no erro. As doenças são consequências de nossos erros do passado e do presente também. Por isso se faz tão importante o Evangelho em nossas vidas. Quando o entendermos verdadeiramente, vamos ter muito mais saúde. Como na célebre frase, mens sana in corpore sano, ou simplesmente, uma mente sã, um corpo são, que é uma citação do poeta romano Juvenal, sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. É de fácil entendimento dentro de nosso contexto de hoje, pois quem tem um espírito são, que se manifesta através da mente, refletirá essa saúde para seu corpo físico. É o espírito que transfere a dor para o corpo físico, seja ela decorrente de um trauma, de um remorso, de uma vingança, de um vício, marcando o nosso perispírito, que por sua vez contagia o corpo físico em forma de doença. Essa é a sequência da manifestação das doenças em nosso corpo. Vamos aproveitar a oportunidade e explicar rapidamente o porquê da existência de uma pandemia, como a que nos assola neste momento. De forma bastante simplista, podemos afirmar que temos estabelecida, através da pandemia, a lei da causa e efeito. Nela só é atingido que nela esteja em curso. Isto é, os que se salvam não tinham necessidade de passar por este tipo de dor. Pois a dor tem sempre uma utilidade dentro do nosso processo evolutivo, de cada um de nós. Sofremos porque recusamos outros tipos de aprendizado durante o nosso caminhar dentro das inúmeras reencarnações pelas quais já passamos, e são muitas. Somatizamos as doenças dentro desse caminhar. Entretanto, podemos modificar ou mesmo amenizar essa realidade. Por exemplo, fazendo o tratamento espiritual, pela aplicação dos passes, pela água fluidificada e buscando o conhecimento da finalidade da vida, nos melhorando como pessoas, como filhos do mesmo Pai, todos como irmãos. Dessa maneira, nos fortalecendo. A prática do bem nos mantém em sintonia com Deus. A ação harmoniosa é que faz produzir o necessário merecimento que tanto se falou nesta noite. Uma vez agindo em harmonia com as leis divinas, vamos nos libertando, nos livrando dos erros e assim da necessidade do sofrimento. Através do Evangelho de Jesus, se não temos mérito ainda, aprendemos como tê-lo. O conhecimento do Evangelho, aliado à nossa mudança interior, e por que não dizer, ao tratamento espiritual, são poderosos remédios contra a depressão. São capazes de nos deixar sintonizados com frequências muito mais salutares, elevadas, onde essa influência danosa não é capaz de nos atingir, de nos influenciar. Devemos tratar sempre do corpo e da alma. Lembremos sempre, mens sans in corpore sano. Nem sempre é necessário que conheçamos a causa de uma determinada doença que nos acometa. Por isso, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos deu direito ao esquecimento.
Todavia, se fizermos uma avaliação bastante sincera de como nos colocamos diante da vida, como fluem os nossos pensamentos, nossas más e boas tendências, saberemos então onde está o nosso ponto fraco, que originou essa ou aquela doença. Dessa maneira, seremos capazes de curá-la através da renovação de nossas atitudes, em harmonia com o Evangelho de Jesus. Claro, sem esquecer os médicos da terra, meus amigos e amigas. Isso é importantíssimo. Queridos irmãos e irmãs, busquemos a cura de nossa doença dentro de nós e não em uma determinada crença ou milagre. Não busquemos fora de nós o princípio da cura, a parte que nos compete. Quando merecemos, em qualquer lugar, em qualquer crença, encontraremos a desejada cura. A nossa má formação moral, praticando, exemplificando o Evangelho diariamente, conseguiremos modificar. Com isso, possibilitar a cura. Por isso é tão importante o conselho que Santo Agostinho nos deixou no Livro dos Espíritos. Aconselhou-nos ao exercício do autoconhecimento. Ao conhecer onde falhamos, temos a oportunidade de nos corrigirmos. Começamos a nos desconectar com a dor. Uns conseguirão atingir antes, mas os que se dedicam ao mal ou se comprazem nele demorarão mais tempo na caminhada. Com isso sofrerão mais as consequências. Mantenhamos a fé no médico dos médicos e em nosso Pai Celestial. Deus é justo e perfeito. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Sabe Deus, diante de quantos companheiros necessitados de mais do que esclarecimento da consolação, proporcionada pelo entendimento do Evangelho. A reencarnação não foi feita para nos castigar, mas para nos plenificar diante do Pai. Muita paz a todos vocês. Fiquemos neste momento com as vibrações desta noite. Vamos agora, já com os nossos pensamentos tranquilizados e sentindo muita paz, depois desses ensinamentos que tantos nos enriquecem a alma e nos faz ter a certeza de que estamos nos esforçando para seguir o caminho certo, deixados pelo Mestre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, com muito amor e doçura, já intuídos dessa energia de luz, vamos vibrar pela paz universal, pelo nosso Brasil, que ele possa trilhar o caminho do discernimento, da harmonia. E vamos vibrar também pelos nossos governantes, que eles possam deixar a igualdade reinar em nosso país. Vamos vibrar pelos refugiados, pelos desabrigados que vivem na rua, passando fome e frio. Vamos vibrar pelos presidiários, pelas criancinhas que vivem nos orfanatos, à espera de um lar, pelos idosos que passam o seu final de vida nos asilos, ou ainda mais solitários em suas famílias. Vamos vibrar em especial, emanar com muita luz e muita paz, essa paz que nos faz presente agora em nossos corações, por todos os profissionais da área da saúde, que eles sejam abençoados pelos seus esforços imensuráveis. Vamos vibrar também por todas as famílias em desarmonia e por todos os nossos irmãos em Cristo,
que necessitam de paz e de amor. E por fim, vamos pedir humildemente a Deus para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus.